Bom, sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso podcast chamado Papo Histórico, né? Um podcast onde a gente vai discutir os principais acontecimentos ali na história da África, mais especificamente a história da Angola. E no episódio de hoje a gente vai abordar o tema denominado Angola e a Guerra Fria, Independência, Conflito e Influência Internacional. Nesse tema a gente vai trabalhar o processo de independência da Angola, que será conquistado ali em 1975 e que não será marcada apenas pela ruptura com o colonismo português, mas também por uma eclosão de uma guerra civil, né, que vai ser profundamente influenciada ali pela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ali no período da Guerra Fria. E de que esse processo de libertação nacional, né, do caso angolano, vai nos mostrar de como a Guerra Fria, né, se manifestou de forma direta ali no continente africano, principalmente ali no processo de independência da Angola. E comigo hoje, né, eu, Eric, teria aqui como colegas aqui no podcast, né, o Marcos Andrade, a Yara Jennifer, o Marcos Vinícius, perdão, Marcos Andrade, Marcos Vinícius, o Nanderson e o José Santiago. E juntos aqui a gente vai refletir, né, sobre esse processo de dependência e trazer aqui digamos que uma aula expositiva, né, explicando de forma cronológica como é que vai se sucedendo esse processo de independência da Angola ali no período da Guerra Fria. Eric, tem uma pergunta. Quais foram as principais formas de independência que aconteceram nos países africanos e como isso variou de um lugar para o outro? Bom, o processo de descolonização na África foi profundamente influenciado pelas condições históricas, políticas e econômicas de cada região. De forma geral, os países africanos eles conquistaram suas independências por dois caminhos. O primeiro caminho foi um processo negociado e pacífico, que vai ali ocorrer entre algumas nações, como a Gana, a Senegal e outras ex-colônias francesas. Nesse caso, os movimentos nacionalistas eles vão conseguir suas independências por meio de uma pressão diplomática e uma organização política, né, no qual eles vão negociar ali com as potências europeias e trazer essa independência para suas nações, evitando assim grandes conflitos armados, né, de uma maneira totalmente pacífica. E como vai se suceder esse processo pacífico? Bom, grande parte dos líderes africanos que vão adotar esse modelo, eles vão ser influenciados pela figura do Mahatma Gandhi, que é um indiano, né, que ali na metade do século XX, né, traria a independência da Índia de forma pacífica. Com essa com essa filosofia do Gandhi, né, que no caso era chamada de Satyagraha, que significava força da alma, que é uma filosofia que valoriza a resistência pacífica como um instrumento legítimo de transformação política. Alguns líderes africanos vão acabar sendo influenciados por essas ideias gandhistas e vão aplicar em suas respectivas regiões, né? Como ali, né? Como posso dizer, o país ali da África do Sul, né? Vai adotar inicialmente esse modelo pacífico gandhista, né? O líder chamado Kwame Nkrumah, que vai ser responsável pela independência de Gana, também vai ser influenciado por essas ideias de Gandhi e vai conseguir, né, através de boicotes, greves, campanhas populares e atos de desobediência civil, vai ali conseguir pressionar o poder colônia britânico sem recorrer à violência e assim garantir a independência de Gana. Outros também, líderes como Kenneth Kaunda, que vai ser o primeiro presidente da Zâmbia, ele também vai adotar esse modelo pacifista, né, de, de independência, né, ele vai conseguir também trazer a independência da Zâmbia através desse processo, mas esse processo, de modo geral, não vai ser tão eficaz em outras situações na África, né?
partir da década de 50 vai haver vários fracassos desse modelo pacifista, né? Tanto que um exemplo que eu posso trazer é o massacre de Sharpeville, que ocorreu ali nos anos 60, na África do Sul, que quando manifestantes ali desarmados estavam ali protestando pacificamente contra a obrigatoriedade dos passes ali, que foi instituída ali na África do Sul, a, a polícia ali acabou atirando contra os manifestantes, né, gerando um massacre, né, onde várias pessoas acabaram morrendo e sendo feridas. Então, assim, devido a esse fracasso desse método pacífico, outras nações vão adotar uma outra forma de independência, que seria através de uma revolução armada. E onde exatamente ocorreriam essas revoluções armadas? Ocorreriam em territórios onde os dominantes europeus eles eram mais brutais e rígidos em relação a manifestações contra o governo. Então, assim, territórios portugueses como a Angola, o Moçambique e a Guiné-Bissau, né, que eram regimes ali controlados por minorias brancas, eles vão adotar uma repressão mais severa a qualquer tipo de resistência por parte ali dos africanos. Então, o método pacífico não vai ser eficaz. Então, diante desses regimes mais autoritários e mais violentos, eles vão ver que o melhor caminho seria a luta armada para se libertarem dessa opressão. E eu posso trazer exemplos como, por exemplo, a Argélia, né, que vai lutar contra a França ali através de uma revolução armada ali. E o principal que vamos tratar hoje no tema, né, que seria a Angola, que também iria adotar esse modelo mais radical para conquistar a sua independência. E eu também gostaria de fazer uma pergunta, né, para a gente prosseguir aqui dentro do podcast. Eu queria entender como é que foi o processo de independência de Angola e quais foram os principais grupos que atuaram nesse momento. Posso responder. O processo de independência da Angola, né, começou no contexto ali após a crise do colonialismo português, né, que ele estava resistindo às pressões internacionais e também às lutas armadas nessas colônias africanas. E aí Portugal, enfraquecido pela ditadura salazarista, né, e também por fragilidade econômica, manteve ali a presença na Angola até 1975, que foi justamente após a Revolução dos Escravos, né, em Portugal, que eles foram forçados a negociar e também sair ali dessa região. E aí, durante esse processo, né, em Angola, surgiu 3 principais movimentos de libertação, que é a MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, que eles têm orientação marxista, e também foi o grupo que proclamou a independência no dia 11 de novembro de 1975, em Luanda, né? E aí também recebeu o apoio da União Soviética, de Cuba, para enviar soldados para uma operação chamada Operação Carlota. Tem a UNITA, que é a União Nacional para a Independência Total de Angola, era liderada pelo Jonas Savimbi, que inicialmente eles faziam uma frente unificada, mas depois eles se opuseram à MPLA e foi apoiada pela África do Sul, ali naquele momento de apartheid, né? Tem também a FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola, que foi apoiada principalmente pelo Zaire, que esse cara era do Congo, né? E em certos momentos também pela China. Teve um papel importante nos primeiros momentos da Guerra Civil, mas com o tempo foi perdendo força política e militar. E aí foi dado principalmente por esses 3 movimentos, né? E aí tem a Guerra Civil, né? Logo após a proclamação da independência pela MPLA, o país vai mergulhar em uma guerra civil entre esses grupos, né? Uma forte intervenção externa, onde vai transformar o conflito angolano no campo de batalha da Guerra Fria. E essas 3 forças, ao invés de governarem juntas,
como estava ali previsto no acordo entre eles, né? Eles acabaram ali disputando o poder militarmente, né? Um querendo ficar acima do outro, um querendo mais poder que o outro. Então acabou que fragilizou essa união das três. E lançando aqui outra pergunta para a gente entender esse processo de independência da Angola, como é que a Guerra Fria influenciou a guerra civil em Angola? Eu posso ficar com essa para responder essa pergunta. Ela está muito ligada também ao que o nosso colega acabou de responder também, né? Quando ele fala, né, que a Angola ela conquista a sua independência de Portugal em 1975. Só que a paz ela parecia somente estar próxima, né? Mas o que veio logo em seguida foi uma violenta guerra civil. E já foi explicado aqui sobre os 3 movimentos armados que lutavam pelo poder lá na Angola, né? Que foi o MPLA, a UNITA e a FNLA, que o colega já explicou, né? E a disputa interna ela virou um conflito internacionalizado, né? O MPLA contou com o apoio da União Soviética e milhares de soldados cubanos. Já a UNITA e a FNLA, elas foram financiadas pelos Estados Unidos e pela África do Sul do Apartheid. Resultado, né? A Angola virou palco de uma guerra por procuração entre os blocos da Guerra Fria. Quem explica muito bem esse contexto é o cientista político Carlos Lopes. Ele afirma, né, afirmando o novo tempo, ele aponta que Angola é um dos casos mais marcantes do que ele chama de intervenção instrumental das superpotências em nome de ideologias que pouco tinha a ver com a realidade africana. Na prática, os interesses estrangeiros eles alimentaram o conflito, prolongaram a guerra civil por décadas e dificultaram qualquer tentativa real de reconstrução nacional. No fim das contas, a Guerra Fria em Angola deixou um rastro de sofrimento, bilhões de mortos, feridos, uma guerra que só terminou oficialmente em 2002. A Angola nos mostra como os jogos de poder globais elas podem, né, transformar sonhos de liberdade em longos pesadelos. E mais, que nenhuma guerra é fria quando o fogo atinge quem está no chão. Quais foram os principais fatores internos e externos que dificultaram a efetiva implementação dos acordos de Alvor e como isso contribuiu para a eclosão da guerra civil na Angola? Como a gente viu, né, o Império Português foi o último país a iniciar, né, esse processo de descolonização no continente africano. Então, Portugal tentou resistir, né, dando um novo impulso no processo de ocupação do território africano, né, promovendo também reformas, né, administrativas, reformas políticas, mas pelo próprio contexto, né, do mundo naquele momento, o próprio contexto da Guerra Fria impossibilitava a permanência, né, de Portugal e de seus domínios do continente africano. O Acordo de Alvor foi um importante tratado assinado no dia 15 de janeiro de 1975 entre Portugal e os 3 movimentos que a gente acompanhou, né, que foram fundamentais no processo de libertação angolano, né, que foi o MPLA, FNLA e a UNITA. Então, Portugal fez um acordo com esses 3 movimentos. E esse acordo previa, né, tinha o objetivo de estabelecer um processo de independência angolano, claro, né, tutelado pelo domínio colonial português, né. Então, o acordo previa a realização de eleições, a formação de um governo de transição e a garantia, né, da retirada gradual das tropas portuguesas do território angolano. No entanto, né, após a assinatura do tratado, o país entrou num conflito, né, numa guerra civil, e que, por diferentes aspectos, né, inviabilizou a implementação desse acordo. Então, o acordo ele previa, né, esse compromisso da independência, tinha esse processo de formação de um governo de transição
a ideia de criar um governo provisório para administrar o país até a realização das eleições livres, o compromisso da retirada das tropas portuguesas. Era também importante, né, o tratado via esse reconhecimento dos movimentos de libertação. Então, a importância e a legitimação desses movimentos para o povo angolano e, claro, a realização das eleições livres, né? Porém, é muito importante a gente conseguir vislumbrar um pouco desses obstáculos para a implementação do acordo, né? Então, há esses elementos de divergência entre os próprios movimentos de libertação. Então, os 3 movimentos na qual o acordo previa, né, a legitimação, tinham perspectivas, né, e atuaram no processo de independência angolano de forma muito diversa. Então, existia, né, esse conflito interno entre os movimentos de libertação, o que impactava, né, o processo de consolidação do Acordo de Alvor, porque também impactava, né, diretamente no processo de cooperação que era necessário para um processo de transição, né, e essa cooperação era inviável pelas visões de Angola diferentes, né, que marcavam cada movimento de libertação que atuou no país. Uma questão também que impactou muito do aspecto externo é as próprias pressões internacionais. Então, o Acordo de Alvor, né, era um processo lento, né, processo gradual, que não era compatível com as pressões da comunidade internacional em garantir, de fato, de forma mais rápida, né, o processo de independência dos países do continente africano, né? Além também das próprias pressões internas, né, de outros países que estavam passando também por processo de independências mais acelerados, como é o caso da República do Congo, né, que faziam fronteiras e tinha uma pressão interna muito grande, né, para garantir um processo mais célere, né, e da implementação do acordo. Então, é importante, né, entender que o Acordo de Alvor se dá nesse contexto também dos próprios conflitos que marcam, né, e caracterizam a Guerra Fria. Então, o aumento da influência das potências imperialistas, né, e do bloco soviético traz para Angola, né, um olhar como um local estratégico, né, que impacta os interesses tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então, essas superpotências entendiam, né, Angola como um lugar estratégico e atuavam nesse sentido, né, da cooptação ou de garantir que aquele território atuasse em favor, né, dos seus interesses e dos seus grupos. Isso fazia com que, né, essa interação, inclusive com os próprios movimentos internos de libertação da Angola, fosse muito interno, muito intenso, né? Então, no sentido de financiamento, de organização, treinamento militar. Isso também fortalecia as contradições internas desses grupos, né? O que gerava, né, contradições com a possibilidade de implementação de um pacto de longo prazo, né, ou de uma transição que tentava assim, ser de via pacífica, né? Essa dificuldade, né, se acelera com essa intervenção estrangeira e que essa possibilidade de uma via pacífica se torna insustentável a possibilidade de implementação de um acordo de paz, o que acaba culminando, né, e acelerando o processo. Então, a rivalidade entre as superpotências, né, dificultou a mediação internacional e a implementação do acordo de paz, contribuiu para a continuidade do conflito e a instabilidade na região através da atuação dos seus movimentos de libertação nacional. E o Acordo de Alvor, embora fosse uma tentativa de transição pacífica, de forma tutelada, né, é uma tentativa de Portugal de garantir o processo de independência, mas com uma tutela política portuguesa, se tornou inviável, né? E acabou influenciado pelo próprio contexto da Guerra Fria, que acabou a experiência da independência angolana também se vinculando diretamente com a própria disputa global, o que colocou, né,
o processo de independência angolana, acelerando o processo interno, né, e a construção da sua guerra civil. Acho que é mais ou menos isso. E como a MPLA conseguiu ser reconhecida como o governo legítimo da Angola? Alguém sabe me responder? Então, como a gente já falou antes, né, da MPLA, da UNITA, né, a gente vai ver agora como ela conseguiu esse apoio, né, como de fato ela foi reconhecida. A chave para essa resposta ela vai estar em duas questões, né? A estratégia e o apoio. Lá em 1975, a MPLA ela conseguiu ocupar Luanda, que é a capital, né, de Angola. E antes mesmo da independência ser oficialmente declarada. Ou seja, na hora do agora é para valer, eles já estavam dentro do controle, né? E além disso, eles vão ter um super apoio externo, como a gente viu anteriormente, nas próprias aulas até mesmo. A gente vai ver que a União Soviética e Cuba elas vão super apoiar o MPLA. Vão mandar soldados, recursos, né? Vai ser o maior contingente de soldados cubanos em um outro país, inclusive. E aí, com isso, o MPLA, ele vai ganhar força militar, né? Claro, se estão investindo em força militar, a força militar dele vai aumentar. E logo em seguida, depois que a força militar aumenta, ele vai ter o reconhecimento político de diversos países, né? E mesmo tendo, claro, a oposição, né, de outros grupos, como a UNITA e a FNLA, a MPLA ela vai acabar sendo vista pela comunidade nacional como um governo de fato, né? Depois de todas essas conjunturas, todas essas estratégias. E é isso, como a gente pode perceber, a história ela vai ser cheia de reviravoltas. Mas nesse caso, né, quem souber se posicionar, quem souber agir de forma estratégica, né, militar, ela vai levar a melhor dianteira. Bom, né, tendo em vista isso, é necessário dizer, né, que a independência africana foi uma vitória política, né, mas o resto, tipo a soberania econômica, a justiça social, a infraestrutura, ainda era e ainda em muitos casos, uma luta, né, para o continente africano, não só para os países que se tornaram independentes, né, como nesse caso, no caso da Angola, né. E a descolonização foi fortemente influenciada por essas disputas globais durante a Guerra Fria, né, e pelo interesse das grandes potências em manter essa influência nesses territórios, né, mesmo após o fim do colonialismo formal. Eles já queriam manter ali seu braço forte nessas regiões, né. Por isso, a independência africana, né, dos países africanos, não foi um ponto final, mas o início de novos desafios internos e externos que precisam ser combatidos. E complementando, né, sua fala, Nancy, e mesmo que tenha havido a independência, como você disse, das nações africanas, né, como a Angola, havia ainda um outro obstáculo a ser enfrentado, né? Porque a independência não foi as mil maravilhas, né? Foi um processo complexo, né? Porque mesmo que eles estivessem livres do domínio europeu, eles tinham que enfrentar uma nova realidade, que era o quê? Os problemas econômicos, problemas sociais, problemas políticos. Então, assim, vai ser, digamos que, vai se iniciar uma nova etapa que essas nações teriam que enfrentar, que seriam esses problemas socioeconômicos que afetavam essas nações, né? Tanto que, se a gente for ver algumas nações em específico, né, da África, muitas delas vão ser marcadas por corrupção, algumas vão chegar a se tornar ditaduras, problemas sociais, né, a questão da extrema desigualdade social, problemas econômicos, né, também vão ser outros que vão afetar essas nações. Enfim, né, como eu disse, né, uma nova etapa que essas nações ainda vão ter que enfrentar, ainda enfrentam, né. Atualmente a gente pode ver que
algumas nações estão progredindo ali, tanto politicamente como economicamente, mas ainda assim hoje, né, essa essa nova realidade ainda tem que ser enfrentada por essas nações, né? É um processo que é longo, complexo e que ainda está sendo enfrentado por essas nações. É importante a gente refletir, né? Porque apesar dos processos de independência que se processam no continente africano e no continente asiático ser impulsionado pelo contexto da Guerra Fria, né, como esse momento de disputa ideológica e de perspectiva de mundo, é importante pensar e refletir esse processo de independência com o olhar próprio dos seus territórios, né, e desses povos que se organizaram, né, seja através da luta política que desenvolveram dentro do próprio país, seja através da luta armada, ou de uma dimensão restritamente mais religiosa, mas que se organizaram para lutar contra o jugo colonizador, né? E que é uma reflexão que, de fato, né, é muito importante, que se relaciona diretamente com aquilo que o Eric estava colocando, que a independência política, como se acreditava, né, vários lutadores, né, africanos que se organizaram na luta pela independência dos seus países, ser um fator primordial, né, tendo em vista a própria realidade do colonialismo no continente africano, mas que ele tem uma dimensão limitada, né? Então, a garantia de uma autonomia política sem outra dimensão, né, sem a dimensão da independência econômica, né, se torna um processo de independência vazio, né? Então, apesar da conquista da independência política, né, sem a independência financeira, porque o imperialismo, né, continua atuando de forma intensa naquele território, disputando as riquezas daquele território, isso também enfraqueceu, né, e tem enfraquecido o processo de independência que, de certa forma, continua até hoje, né, na construção, de fato, de países independentes, né, com a sua soberania sendo garantida e a autodeterminação do seu povo sendo assegurada, né?